Seja muito bem-vindo. Muito bem, Rogério, satisfação estar aqui contigo aqui no Eco Bagagens na Rádio Mundial. Enfim, estou à disposição aí para a gente poder bater um papo aí sobre aí os desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro, meu caro. Legal, obrigado. Também quem participa conosco, o nosso colega Michael Isaac, está aqui conosco mais uma vez. Obrigado pela presença. Muito boa noite, Rogério, aos nossos ouvintes, aos presentes aqui. É uma honra e um privilégio estar aqui. Ronaldo, vamos começar a falar um pouquinho do teu trabalho, que é muito bacana, porque a gente não tem uma ideia de um jornalista especializado no agronegócio. Geralmente as pessoas vão para um outro setor, para outros segmentos, e é curioso isso ao mesmo tempo. Como é que tu começou nessa área? Bom, na verdade eu caí de paraquedas na área do agronegócio. Eu já atuava como jornalista, era especializado na área de tecnologia da informação. Naquela época, há quase 20 anos, não tinha nada a ver com o agronegócio. Hoje em dia, no avançar da nossa conversa, a gente vai observar que tecnologia da informação e agronegócio tem tudo a ver hoje em dia. Mas eu atuava nessa área de TI, cobrindo, enfim, o segmento de tecnologia da informação, e acabei saindo, enfim, do veículo onde eu trabalhava, e me surgiu uma oportunidade de trabalhar na área agrícola e tudo, e acabei topando, e desde então acabei não saí mais. Então, e aí fiz trajetória nesse setor, né, cobrindo o setor, atuando em veículos de comunicação, entidades do setor, empresas, consultorias. O agro, na verdade, ele tem uma mídia segmentada muito forte. Ele tem uma cobertura muito acentuada, assim, em termos do setor mesmo, do que é o dia a dia do setor. É uma mídia que antes ela tinha um caráter, vamos dizer assim, mais técnico, e de uns tempos para cá ela voltou-se assim para uma abordagem bem mais de negócios, econômica e tudo mais. Então, para fazer um preâmbulo assim, essa é a história assim rápida. Eu sempre tive uma ideia. Meu avô foi produtor rural. Aliás, foi um dos maiores produtores rurais da região do Vale do Paraíba. E quando era pequeno, eu sempre tive uma noção de que as pessoas, de um modo geral, tinham um certo preconceito contra essa questão agrária, essa questão do campo no nosso país. E a sociedade meio que marginalizou quando se falava, ou os programas apresentavam situações envolvendo a questão agrária. Nós temos aí o Globo Rural, que está aí há muito tempo, tem o Terra Viva da Band, que é um programa muito bacana. É um canal, uma emissora específica para o agro, né? Assim como é o canal rural também, por exemplo. Tem gente que achava que agronegócio era só o canal do boi, e não é. Mas a minha pergunta para ti é justamente sobre isso. Você sentiu que ao longo de uma década ou mais, apesar de toda a importância que o setor tem, era tido de uma forma preconceituosa, era visto ou vendido de uma maneira muito marginalizada, e isso afastou também o conhecimento, o interesse de boa parcela da sociedade? Sim, ou não? acho que tem raízes históricas nisso. Eu vou até parafrasear o ex-ministro da Agricultura, acho que uma das principais referências aí do setor aí, que é o Dr. Roberto Rodrigues. Hoje ele é diretor da FGV Agro e tudo. E ele fala duas histórias assim, em todas as palestras que ele dá. Ele é professor da Unesp e tudo. Ele fala o seguinte: a primeira coisa que aconteceu de errado, vamos dizer assim, na narrativa do agronegócio foi a própria carta do Pero Vaz de Caminha, que ele chegou e disse aqui que nessa terra, se plantando, tudo dá. E na verdade não era isso. O agronegócio brasileiro ele vingou porque ele teve investimento em tecnologia. Esse foi o ponto. Ele fez com que terras que não eram aptas ao cultivo agrícola, à boa produção, à produtividade eficiente, os investimentos em tecnologia, por meio de pesquisas que foram desenvolvidas, como por exemplo do Instituto Agronômico aqui de Campinas, ou mesmo da própria Embrapa, viabilizaram essas terras para que elas se tornassem produtivas. Eu estou falando exatamente das terras do Centro-Oeste. Ok. Né? Eram terras que não tinham nenhuma aptidão e elas foram transformadas. Né? Foram cultivadas para isso. E exatamente, né? Elas foram transformadas nesse sentido. E a segunda historinha também, que o Dr. Roberto Rodrigues conta muito, que foi a questão do Jeca Tatu, enfim, do Monteiro Lobato, que ele criou o personagem que tinha todo um estereótipo de que o homem do campo tinha aquelas características, né, de ser inocente, de ser preguiçoso, enfim, tudo mais, que não era algo avançado, e isso ficou enraizado na mente das pessoas, né? Não que Monteiro Lobato estivesse errado, como o Dr. Roberto Rodrigues fala. Realmente era um
o exemplo daquela época, era vamos dizer assim, a aderência do homem do campo naquela época. Mas isso mudou-se ao longo do tempo, né? Houveram-se N transformações na agricultura ao longo dos anos, mas aquilo ainda ficou enraizado na percepção da narrativa do agronegócio. Então são dois fatos históricos assim que comprometem, de certo modo, ainda e muito o entendimento do setor, vamos dizer assim, da população em geral. Michael. Bom, aproveitando essa fala do Ronaldo, a questão do investimento em tecnologia ser crucial para o agronegócio brasileiro estar onde ele está hoje, né? Hoje o agronegócio ele é responsável por 1/3 do PIB do Brasil, fazendo dele o setor economicamente mais importante do nosso país. Na sua opinião, nós estamos páreo a páreo com o mercado internacional ou nos últimos anos temos perdido algumas posições em relação à inovação tecnológica no campo? Eu acho que o Brasil está começando, vamos dizer assim, a patinar nesse sentido. Acho que há um desafio, como a gente muito bem sabe, fiscal do país, né? Faltam recursos para praticamente tudo em termos de investimento, e a pesquisa agrícola, as ciências agrárias não ficam longe desse corte, né? Eles estão nesse corte aí. Então há um desafio significativo, sim, de pesquisa agrícola, de investimentos nisso. Acho que o setor ele vem... Mas é um corte ou uma ceifada? Acho que é mais uma usando ceifada, uma linguagem rural. É mais uma ceifada. E a pesquisa agrícola ela tem buscado se virar no sentido de construir parcerias com a iniciativa privada. Isso tem sido o caminho, de tentar desenvolver acordos com a iniciativa privada. Isso é uma coisa interessante, né? Que possam viabilizar recursos. E nesse sentido... é o que está, de certo modo, sustentando aí a pesquisa agrícola, mas, de fato, como você pontuou aí, ou ventilou essa possibilidade, sim, eu acho que se o Brasil não tomar uma dianteira melhor em termos de investimento em ciências agrárias, vamos dizer assim, a tecnologia de ponta que a gente desenvolveu, ela vai ficando para trás, porque também os outros países não estão deixando de investir. O que a gente conquistou até o momento não garante o êxito no futuro. Existe uma procura muito grande hoje de países fora do Brasil para os nossos commodities, que também é uma fonte boa de recursos e de renda da economia do Brasil, né? Nós temos aí inúmeros exemplos, chineses, árabes, noruegueses estão aqui no Brasil para vários tipos de compras, né? Me parece que um mercado que está sempre à procura é o etanol. Sim. Né? E o etanol teve aí uma safra que não foi tão grande, né, dessa vez, né? E aumentou o preço tanto na Bolsa de Londres. E falta ainda etanol, mas tem uma busca pelo açúcar muito grande aqui. O etanol, quando eu falo, também tem a ver com açúcar. Né? Como é que você faz essa análise das nossas demandas, das nossas vendas envolvendo os nossos commodities? Como é que você analisa essa composição? Bom, o Brasil é carro-chefe em termos de commodities agrícolas, né? Nós somos aí principais produtores e exportadores em muitos produtos, como, por exemplo... soja, café, suco de laranja, algodão, a gente tem ganhado muito terreno nos últimos anos também. Milho, banana também. Milho, enfim. E silvicultura, papel, celulose, o Brasil também tem ganhado muito terreno nos mercados internacionais nos últimos anos. E são produtos altamente demandados hoje, principalmente nos mercados do Oriente. O que eu quero dizer não é só China, mas você tem ali países como, por exemplo... do Sudeste Asiático também, que estão demandando muitos produtos agrícolas. Você tem os países ali do Oriente Médio, Europa Oriental, enfim. Você tem ali um eixo da demanda por produtos agrícolas hoje, ela está direcionada para o Oriente, ao contrário do que foi há alguns anos, que era Europa Ocidental ou Estados Unidos. Essas regiões, elas estão assim, vamos dizer, mais saturadas em termos de demanda. E a grande demanda hoje está no Oriente, tendo a China como o principal protagonista nesse sentido, né? Então, o Brasil ele tem uma produção muito significativa de commodities agrícolas. Ele tem mercado para essas commodities, também por um fato de que esses produtos eles encontram menos restrições dentro dos mercados internacionais, então eles têm um fluxo maior comercial, né? Não tem tantas barreiras, vamos dizer assim, né, para eles serem transacionados.
Agora, o ponto que o Brasil ele precisa se inserir é justamente poder comercializar e vender produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, carnes. Já é um mercado mais restritivo, que tem outros critérios a serem analisados, como questões aí sanitárias, de rastreabilidade, mas também são mercados mais fechados pelo próprio protecionismo dos países compradores. Sim. Também há essa questão. Então, o jogo do comércio agrícola é complexo, é um tabuleiro de xadrez, e o jogo do comércio agrícola internacional é mais ainda. Quer aproveitar? Aproveitando essa questão pontual que você tocou do protecionismo internacional, estamos aí nessa negociação desse acordo com a União Europeia. E nós sabemos que o mercado ali existente para o Brasil é extremamente interessante. Existem vários desafios, né, sendo o protecionismo, que no caso com o acordo seria uma das barreiras vencidas, né, e provavelmente haveriam taxas, algumas outras questões que os governos ali poderiam tentar incidir sobre os nossos produtos. Como que você vê esse acordo? Você acha que é um excelente negócio para o Brasil? Você acha perigoso? Né? Porque, como sabemos, produzimos todas as questões dos agronegócios, mas não com tanto valor agregado, né? E aí isso inverteria a ordem dos produtos que entrariam. Como que você enxerga essa dinâmica? Bom, posso fazer o recorte da parte agrícola, né? Não sei... não tenho repertório para poder analisar, por exemplo, em termos de abertura comercial, o que pode vir de produtos industrializados e também de serviços da Europa para cá. Que essa é a mão contrária também que vai acontecer, né? Sim. Agora, da parte agrícola, daqui para lá, o Brasil é extremamente competitivo. Nós teremos aí dentro do acordo União Europeia-Mercosul, dentro de um prazo, eu não me lembro agora exatamente de quantos anos, mas tarifas de um bom conjunto assim de produtos, elas serão absolutamente zeradas, e isso para o produtor brasileiro é extremamente positivo, porque o agronegócio brasileiro produz com um custo muito mais baixo do que o produtor europeu em muitos produtos, e isso será de uma maneira muito benéfica para o agronegócio brasileiro, que não vai precisar ficar dependendo somente de cotas, de quantidade baixas e tudo mais, né? Vou dar um exemplo, nesse sentido de, vamos dizer assim, de interesse comercial da história, como a gente pode pegar exemplo de pecuaristas da Irlanda, por exemplo, que estão absolutamente receosos com esse acordo, porque eles vão acabar perdendo o mercado, né? Porque a carne que é produzida lá, enfim, a pecuária que é feita lá, ela não tem competitividade com o nosso produto, que é feito aqui, ainda vai ser exportado daqui, ainda chega mais barato lá. Então, esse é um ponto. E é um ponto importante a se ressaltar também, é que a Europa, ela trabalha aí com uma questão de subsídio ao seu produtor de uma maneira muito, muito grande, muito significativa, né? E esse é um ponto que acontece que pesa, acaba... né? Exatamente, acaba pesando bastante. exatamente. E é um gasto exorbitante e que, de certo modo, também já começa a ser contestado pela própria população urbana europeia, em relação a porque nós estamos sustentando, entre aspas, né, os produtores que não são competitivos. De repente, esses recursos que estão sendo gastos com eles poderiam ser gastos de outra maneira, então vamos abrir o mercado e criar a repensar, né? No momento Exatamente. que o mundo discute suas políticas, discute suas fronteiras, uma forma de a gente tentar chegar no equilíbrio que é sustentável, né? Exatamente, acho que esse é um ponto. Agora, dentro da questão do comércio agrícola internacional, é isso, tem uma série de interesses, sim, ninguém é bobo, a gente não pode ser inocente nesse aspecto, né? Mas outros critérios também vão avançando, como questões aí de respeito ambiental, responsabilidade social, origem dos produtos, rastreabilidade desses produtos, são itens chaves aí para a competitividade dos produtos no mercado. Vamos então entrar um pouco nesse campo. Sim. Os nossos produtores hoje, eles lidam de uma maneira sustentável, respeitável com o seu meio ambiente, na tua observação como jornalista, cobrindo essa área há 15 anos? Sim, certamente. O produtor brasileiro responsável, organizado, sim. Ele trata de uma maneira muito, muito, vamos dizer assim, confiável da importância do meio ambiente para o negócio dele. Acho que esse é um ponto importante que a gente precisa
tá acentuando que se você está no vermelho, você não consegue cuidar do verde. Esse é um ponto que precisa ser observado. E o produtor, ele tomou essa consciência no seu dia a dia, na lida do campo, de que é importante você cuidar do meio ambiente, dos recursos naturais, dos rios, enfim, da mata, porque não por uma questão simplesmente de ser bonzinho, não, porque aquilo faz parte do negócio, faz parte da estratégia do negócio. Aquilo garante água para a fazenda dele, garante polinização para as lavouras dele e garante uma questão de valor agregado sustentável à sua produção. Então isso é algo realmente intrínseco. O produtor brasileiro, vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos produtores de grãos. Eles investem cada vez mais em boas práticas agrícolas, como, por exemplo, tem uma técnica muito difundida, principalmente na cultura da soja hoje, chamada plantio direto, que você não revolve a terra para você poder fazer um próximo cultivo, que isso acaba deteriorando a terra, provocava erosão, Exatamente. tirava nutrientes. A erosão é o principal fator que era provocado por essa prática. Exatamente. E rápido, né? Não, pela prática anterior, É. do arado, não do plantio direto. Na verdade, o resto da cultura anterior, ele acaba funcionando como um colchão de insumo para o próximo cultivo, protege a terra, evita erosão, sustenta a água no solo, enfim, é uma prática que vem ganhando cada vez mais corpo, é uma prática... É consciente hoje, né? Exatamente. Nós temos uma consciência maior. Uma prática absolutamente sustentável. E um outro ponto que vem ganhando corpo também no agro brasileiro é a integração de culturas. Então, numa mesma propriedade, você tem uma produção de soja, depois você tem uma produção de algodão, você tem primeiro a produção de milho, depois de algodão, e no meio disso você tem a criação de gado na mesma área. Então, tudo coexistindo de uma maneira equilibrada, sustentável. Exatamente. Então, isso acaba sendo justamente um princípio de sustentabilidade. Sim. Por quê? Harmonia, Exato. equilíbrio. O produtor, ele tem... Porque o que é o princípio da sustentabilidade? Você tem que ser viável economicamente, responsável socialmente e responsável do ponto de vista ambiental, né? Você tem que ter o triângulo, né? Então, o produtor praticando a integração lavoura-pecuária e, em muitos casos, também a floresta, ele tem renda todo ano, então ele cumpriu o ponto econômico. E ele fazendo a rotação de culturas, ele está protegendo o solo dele, rejuvenescendo esse solo, então ele está cumprindo a parte ambiental. E com recursos e cumprindo a parte ambiental, ele consegue fazer com que a fazenda dele promova a geração de emprego, renda e tenha um efeito positivo ao entorno dela. Então essa integração lavoura e pecuária, no fundo, isso é algo que só existe no Brasil. Ronaldo, o nosso solo, já entrevistei médicos que falavam sobre essa preocupação com a qualidade do solo brasileiro, com os produtos que são gerados. Como está o solo nacional? Olha, esse é um ponto assim que foge um pouco da minha seara, assim, acho que é uma pergunta mais técnica, né? Mas vem sendo tratado aí de uma maneira, vamos dizer assim, responsável pelo produtor. Acho que nesse sentido... É o que você apura, o que você detecta? É o que eu observo, até justamente por essas boas práticas agrícolas e tudo, eu acho que é algo que vem sendo feito aí de uma maneira responsável, sim. Que bom. Obviamente é preciso ter cuidado, é preciso estar sempre atento. Acho que tem novas tecnologias que estão surgindo também no sentido de desenvolvimento assim de plantas, não só de fertilização no solo, mas também de fertilização na planta. Então tem novas tecnologias surgindo nesse sentido de uma adubação assim mais cirúrgica, vamos dizer assim, né, e tal, e que acaba sendo mais precisa e tudo, então acaba não, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, não encontrei outra nesse momento, mas acaba não pressionando tanto o solo, mas acaba distribuindo essa fertilização de uma maneira mais equilibrada também nas folhas da planta, na folha da soja, enfim, do milho, da cana. Então é algo que vem crescendo também. Vamos fazer aí 2 vetores aí, tanto em termos de consciência quanto em termos de novas tecnologias que vem surgindo, né? Rapidamente, a gente está indo no final do programa já, passou rápido, né?
Quer Muito, perguntar mais muito. alguma coisa? Bom, eu acho que eu tenho só mais uma pergunta. Creio que essa é rápida a resposta, porque eu queria somente saber a sua visão sobre o mercado de orgânicos, que é algo que eu creio que o marketing foi uma parte fundamental para ele existir, né? E hoje ele é algo consolidado. Sim, sim. Né? Você vê esse mercado como uma ameaça, como um mercado que pode coexistir com o mercado padrão? Ou você vê esse mercado como um trade-off mesmo entre os dois? Não, acho que é um mercado absolutamente... Ótimo, né? É um mercado absolutamente importante e complementar que pode certamente coexistir com qualquer outro tipo de produção convencional, tradicional, produção agrícola por meio de biotecnologia ou produção agrícola tradicional. Enfim, acho que o orgânico é um segmento que vem crescendo, que vem ganhando corpo e que ele certamente pode coexistir. O que não é viável é você transformar toda uma produção em orgânica, porque aí os custos serão extremamente elevados. E uma coisa importante a chamar a atenção também, se você transformar uma produção toda em orgânica, você vai ter que abrir mais áreas. Acaba sendo algo contraproducente, que é o que não acontece hoje, por exemplo, com a produção que trabalha com insumos agrícolas, insumos químicos e tudo mais, que, fazendo um recorte aí, um parênteses, a grande questão do uso de agroquímicos é o bom manejo. Acho que esse é o ponto importante, né? E isso fez com que, por exemplo, a agricultura brasileira tivesse, vamos dizer assim, ganhos de produtividade acentuados nos últimos anos. Então, a produção cresceu muito mais do que a área plantada, né? Se não fosse essa tecnologia, nós teríamos que ter aberto áreas de uma maneira muito mais significativa. Mas, sem fugir da tua pergunta, sim, o mercado de orgânicos é um mercado muito importante, que vai crescer muito nos últimos anos, assim como outras tendências que vem ganhando corpo. A gente vê muitos exemplos aí de agricultura urbana hoje em dia. A gente tem aqui mesmo na cidade de São Paulo, aqui, você tem, por exemplo, um shopping aqui na cidade de São Paulo, um grande shopping que tem uma horta enorme no telhado dele. Então tem uma tendência muito forte disso para... Comível? Sim. Você já experimentou? Não, ainda não. Tem que ir lá cobrir e contar pra gente depois, tá? Mas tem isso, tem essa questão aí, principalmente no segmento de hortifrutis, né? Não dá para você fazer, obviamente, tudo dentro de uma agricultura urbana, vertical, mas alguns produtos, sim, é uma tendência forte, agricultura urbana, agricultura orgânica e tudo mais. Bom, estamos chegando no final do programa, passou rápido. Eu quero só destacar aqui que o Ronaldo Luiz foi um lateral esquerdo do São Paulo, futebol clube muito bom de bola, campeão mundial 92, que salvou vários gols históricos. Ele tirava o gol do time adversário, né? Infelizmente se machucou, foi um grande jogador, grande lateral esquerdo mineiro. O Ronaldo tem o talk show do novo agronegócio, o Agropapo, tá no YouTube, também na AltV, né? Exatamente, esse é um dos meus projetos jornalísticos. Muito legal, parabéns. Também sou repórter aí do portal Universo Agronegócio e tem o meu site aí da minha agência de comunicação e marketing digital no agronegócio, que é www.comresultado.com.br. Ronaldo, brigadão pela participação. É sempre importante esclarecer um pouco mais sobre o agronegócio que mantém esse país vivo, infelizmente tão pouco valorizado ainda. Obrigado pela participação. Imaginei, eu que agradeço, Rogério. Agradeço aí a todos os seus ouvintes, a audiência aí do programa, e um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Mundial. Agradecer também o Marco, o Isaac, nosso companheiro. Obrigado mais uma vez pela participação. Uma honra e um privilégio, excelente tema, importantíssimo para a nossa sociedade. Mais uma vez o Eco Bagagens levando a informação precisa e necessária para a sociedade brasileira. Rapidamente parabenizando hoje o dia do psicólogo e também do corretor. Mandar um abraço para o nosso Elias Prestes, corretor de imóveis aqui presente também, para o Luciano Pereira e também para o Thomas aqui nas mesas de som. Gente, obrigado pela audiência, forte abraço, até semana que vem.